Olá, Isaac aqui. Hoje eu vou falar sobre um livro que eu li há um tempo atrás chamado A Biblioteca da Meia-Noite, que é um livro muito interessante. Eu não vou lembrar o nome do autor, mas eu vou deixar o link na descrição. E cara, é um livro que é surreal de incrível, porque é uma história fictícia, mas que conversa muito com a vida real. Porque nesse livro a protagonista ela acaba parando em uma biblioteca, só que não é uma biblioteca como as outras, é uma biblioteca de ISIS. Talvez você não tenha entendido, mas basicamente é uma biblioteca onde cada livro dessa biblioteca representa uma possibilidade de alguma coisa que tenha acontecido na vida da protagonista. Então, por exemplo, a como seria a vida da protagonista se ela não tivesse brigado com o irmão, ou se ela tivesse seguido o sonho dela, ou se ela tivesse, sei lá, se ela tivesse tido a sorte de acontecer algo diferente do que aconteceu. E nessa biblioteca, sempre que ela abre um livro, ela vai para essa vida hipotética. Então, o livro é basicamente a protagonista vivendo dezenas de possibilidades de coisas que ela poderia ter vivido. Só que tem uma pegadinha, né? Não uma pegadinha, mas tem uma característica. Toda vez que ela abre um livro, ela é teletransportada para uma vida onde algum, alguma coisa está acontecendo ali, diferente do que ela viveu. Só que toda vez que ela encara algum arrependimento nessa nova vida, ela volta para a biblioteca. E então ela tem que procurar outro livro porque o livro que ela acabou de viver, ele desaparece. Então ela precisa procurar uma outra vida para viver. Cara, esse é um livro bem interessante. Se você já pegou a ideia, é que tipo, ela sempre vai encontrar um novo arrependimento, até por isso que ela acaba vivendo dezenas e dezenas de vidas diferentes em busca do que ela considera como uma vida perfeita, mesmo que ela não saiba exatamente o que seria uma vida perfeita. Por exemplo, uma das vidas, vou soltar um pequeno spoiler aqui, em uma das vidas ela se casa com o amor da vida dela e ela vai morar no campo, eu acho que no interior da Inglaterra, se eu não me engano, e ela se casa e aquele cara ele realiza o sonho dele. O cara que ela se casa, no caso, ele tem um pub. Ele tem um pub e basicamente essa é a rotina deles. Eles cuidam daquele pub, eles atendem ali, fazem festas, fazem eventos ali e tem uma vida simples no campo. E é tipo, uma vida bem pacífica, tranquila. E é onde a protagonista ela encontra ali um pouco de paz. Ela tinha uma vida simples, mas muito satisfatória. Até chegar num ponto que não vou especificar tanto, mas basicamente ela descobre que naquela vida o cara com que ela se casou traiu ela. Então, ela estava tipo toda maravilhada de que ela tinha encontrado uma vida onde ela conseguia ser verdadeiramente feliz. Só que ela descobre que ela foi traída e de repente o mundo dela cai. Ela começa a sofrer muito por conta dessa traição e ela acaba voltando para a biblioteca porque esse é o arrependimento que fez ela voltar. Esse tipo de coisa aconteceu mais vezes, teve mais vidas que ela teve a certeza que aquela era a vida perfeita que ela estava procurando, só que acontecia algum ponto específico que fazia ela voltar para a biblioteca. E cara, eu acho que se esse livro se passasse na vida real, o desfecho ia ser basicamente o mesmo. Porque no fim, não existe uma vida perfeita e não existe uma vida sem arrependimentos. Inclusive, uma das conclusões da protagonista é que o arrependimento não é uma consequência de viver errado. O arrependimento é, na verdade, uma consequência de viver. Cara, eu achei essa frase absurda, sabe? Essa frase foi tipo um soco na minha cara quando eu li aquilo no livro.
o sofrimento ou arrependimento, alguma coisa assim. O arrependimento não é uma consequência de viver errado, mas sim uma consequência de viver. E cara, na vida real é muito isso, saca? Porque são muitas e muitas e muitas e muitas variáveis que a gente nem imagina. Inclusive o livro brinca um pouco com a ideia do efeito borboleta. Por exemplo, na história original da protagonista, ela se torna professora de música de um garoto, só que na vida em que ela não se torna professora de música, aquele garoto ele passa tempo demais na rua e acaba se envolvendo com crime e acaba preso. Então ela acaba se sentindo culpada porque, por causa das ações dela, tipo, simplesmente pelo fato dela não ter dado aula de música para aquele garoto, ele acabou indo pra rua e cometendo crimes, machucando pessoas. Então, o mínimo detalhe ali, tipo, já muda completamente um cenário. Então, é muito difícil a gente viver seguindo o que a gente acredita e não ter nenhum arrependimento. Sempre vai ter alguma coisa que vai fugir do nosso controle e que vai fazer a gente se arrepender demais, porque aquele erro vai ficar martelando na nossa cabeça e a gente vai ficar pensando, a gente errou. Só que, cara, não é errado errar. Não necessariamente, na verdade, né? Claro que é errado de vez em quando, mas o erro por si só não é errado. O erro, como o livro fala, o erro é uma consequência de viver. Então, acho que a gente tem que valorizar as coisas que vieram a partir daquele erro. Então, por exemplo, a protagonista, depois de viver várias e várias vidas diferentes ali, ela decide voltar para a vida normal dela e ir ajeitando as coisas. Eu não tenho certeza se é isso que acontece, mas pelo que eu lembro de cabeça é mais ou menos isso que acontece. Ela volta para a vida pacata dela e passa a ajudar mais as pessoas, a contribuir ali, porque ela entende que, apesar de não ter uma vida perfeita, ela tem uma vida a ser vivida, sabe? Inclusive, outra frase que tem ali naquele livro, tipo, como ela tinha uma vida pacata, ela meio que se sentia presa na cidade dela. Só que outra conclusão que ela tem é que a prisão não é o lugar, mas sim a perspectiva. Porque antes ela se enxergava em uma prisão porque ela vivia uma vida pacata, ela era pobre, não ganhava bem, não conseguia fazer muita coisa, além de dar aula de música e também trabalhar numa loja de instrumentos musicais. Só que depois que ela viveu várias e várias vidas, ela começou a apreciar mais os pequenos detalhes e de repente aquela cidade que era uma prisão se tornou algo mais agradável, digamos assim. Ela passou a valorizar. Ela valorizou, por exemplo, que na vida de verdade dela, aquele garoto ainda era aluno dela e não um criminoso. Ela valorizou também o vizinho dela, porque em uma das vidas que ela viveu, o vizinho dela foi abandonado pelos filhos e estava abandonado em um asilo. E quando ela volta para a vida real, ela passa a dar mais atenção para aquele senhor e ver o que ele precisa e dar todo um apoio, sabe? Ela começa a valorizar muita coisa que está na vida dela. E ela muda completamente de perspectiva. O livro ele começa bem negativo, na verdade, porque na história da protagonista, uma série de acontecimentos ruins vai acontecendo antes ela chegar até aquela biblioteca. E aí no final do livro ela passa a entender aqueles acontecimentos como eventos da vida e passa a apreciar mais as coisas ao redor. Então acho que na vida real a gente tem que aplicar um pouco essa ideia, né? Tipo, ao invés de ficar martelando os erros na cabeça, repensando como poderia, e se fosse diferente, eu seria mais feliz. Só que, se você parar para pensar, essa é uma comparação extremamente injusta, porque
O que aconteceu é uma coisa só. E o que poderia ter acontecido são infinitas possibilidades. Então você compara o infinito contra uma coisa. E é lógico que o infinito sempre vai vencer. Porque o infinito é tudo que poderia ter sido. Claro que poderia ter sido melhor. Na verdade, qualquer coisa na vida poderia ter sido melhor. É até um questionamento ingênuo pensar se poderia ter sido melhor, porque é claro que poderia. Claro que aquele dia feliz poderia ter durado um minuto a mais e seria mais feliz ainda. Mas a gente não controla tudo. Às vezes a gente tem que curtir o momento e ficar feliz porque aquilo aconteceu.